Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa rúbrica Sons da Terra, onde nós vamos discutir os diversos problemas ambientais e sensibilizar a população do nosso país. Hoje iremos falar sobre as chuvas ácidas e, para isso, trouxe aqui 3 convidados diferentes. Por favor, introduzam-se. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Rafael Martins, trabalhei na Galp durante 10 anos e hoje em dia sou professor universitário na Universidade de Coimbra. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Dr. Henrique, trabalho há 20 anos na Iberdrola, sou engenheiro ambiental e apoio o PAN. Boa tarde a todos, sou Abel Cargalhão, sou um agricultor, tenho 2 hectares de plantações. Hoje trouxe os meus animais preferidos de estimação, a Poppy e o Moshi. Espero que não seja um incómodo, porque eu gosto muito de animais. Perfeito. A minha primeira pergunta é direcionada para o Sr. Rafael Martins. O que é que são as chuvas ácidas? Basicamente, as chuvas ácidas são fenómenos meteorológicos caracterizados por precipitações que possuem um pH mais baixo do que o normal. Ou seja, são mais ácidas do que a água da chuva comum, que por si só já é levemente ácida, sendo que essa acidez em excesso origina vários efeitos secundários para o meio ambiente e para a nossa vida diária. O senhor tinha dito anteriormente que a água da chuva já era naturalmente ácida. Portanto, a minha dúvida é, qual é que é a verdadeira diferença entre a água da chuva natural e as chuvas ácidas? Basicamente, na ausência de qualquer contaminante atmosférico, a água precipitada pela chuva é levemente ácida, contendo um pH de cerca de 5,6 mais ou menos. Essa acidez natural resulta essencialmente da dissociação de dióxido de carbono atmosférico dissolvido na água, formando um ácido fraco, conhecido como ácido carbónico. Não sei se conhece, mas basicamente é segundo a seguinte reação. O dióxido de carbono, em estado gasoso, juntamente com a água em estado líquido, entram em equilíbrio com o ácido carbónico, em estado aquoso, e depois existe a contínua formação de ácido carbónico. Este ácido, por sua vez, sofre ionização em solução aquosa e forma baixas concentrações acidificantes de íons hidrónio, que é o que contribui para a acidificação da chuva. Se quiser eu posso referir a equação química, quer? Pode ser. Basicamente, 2 moles de água em estado líquido, juntamente com 1 mol de ácido carbónico em estado aquoso, entram em equilíbrio com 1 mol do íon trióxido de carbono em estado aquoso e 2 moles do íon hidrónio em estado aquoso também. Basicamente, o aumento da acidez em excesso das chuvas está relacionado com a emissão de poluentes primários, por exemplo, óxidos de azoto, de enxofre, entre outros, que reagem com componentes naturais da atmosfera, e o produto desta reação procede a reagir com a água da chuva, o que acaba por originar ácidos fortes que vão acidificar a água da chuva, levando ao pH a ser inferior a 5,6, o que torna a chuva mesmo ácida. Por exemplo, em regiões poluídas, observa-se que o pH da chuva é muito mais baixo e estes valores contrastam fortemente com o pH da chuva em locais limpos, o que acaba por reforçar que a poluição é a causa da acidez elevada na precipitação da chuva. Mas então o que é que são poluentes primários e como é que eles vão parar à atmosfera? Os poluentes primários são gases lançados pela indústria e veículos, e a queima de carvão, petróleo ou gás natural acaba por libertar óxidos de enxofre, por exemplo o SO2, e de nitrogênio, por exemplo o NO3 ou NO2, entre outros. E na atmosfera esses gases reagem com gotículas de água do ar e formam ácidos, o dióxido de enxofre, formando ácido sulfúrico, que é o H2SO4, e os óxidos de nitrogênio, formando ácido nítrico, que é o HNO3. Por isso, quando chove em regiões poluídas, a água vem carregada desses ácidos, diminuindo muito o pH em relação à chuva normal. É possível explicar-me em detalhe o processo de formação da chuva ácida? Sim, consigo explicar-lhe. A chuva ácida envolve reações químicas na atmosfera e forma-se, em geral, a grandes altitudes, onde os óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio reagem com a água, formando, respectivamente, ácido sulfúrico, ou seja, o H2SO4, e o ácido nítrico, que é o HNO3. Se quiser, eu posso-lhe referir as equações químicas de cada uma das reações. Pode sim, senhor. Basicamente, o ácido sulfúrico ocorre a partir do dióxido de enxofre em estado gasoso, 1 mol, juntamente com 1 mol de água em estado líquido e meia mol de dioxigênio em estado gasoso, que origina o respectivo ácido sulfúrico em estado aquoso. Já o ácido nítrico ocorre a partir de 2 mols de
dióxido de nitrogênio em estado gasoso, juntamente com uma mole de água em estado líquido, que origina o ácido nítrico em estado aquoso e o ácido dioxinítrico em estado aquoso. Dr. Henrique, esta pergunta agora vai para si. Que tipo de consequências é que as chuvas ácidas têm no meio ambiente? Quando as chuvas ácidas caem sobre o solo e as águas, alteram as características químicas das mesmas, provocando um desequilíbrio no ecossistema e problemas de saúde nos diferentes seres vivos. Agora vou falar acerca de algumas consequências das chuvas ácidas. A acidificação dos oceanos leva à produção de íons metálicos, que vão ocasionar a morte de vários peixes, anfíbios e plantas aquáticas. Os metais pesados vão tornar as águas inaptas para o consumo humano. Para além disso, os oceanos vão perder a sua biodiversidade, pois, através da mudança de pH, o fitoplâncton vai ser prejudicado, que é a base da cadeia de alimentação marinha. Através da escassez do fitoplâncton, vai levar à extinção de espécies marítimas. Além disso, a chuva ácida vai danificar infraestruturas humanas, pois irá corroer objetos metálicos e irá danificar o aspecto exterior dos diversos edifícios. Este dano verifica-se especialmente no mármore, que quando em contacto com a chuva ácida, entra em reação e dissolve-se. Se as consequências das chuvas ácidas são tão severas, como é que nós podemos evitar as chuvas ácidas? Para evitarmos a formação das chuvas ácidas, podemos usar alguns destes exemplos, como desintoxicar as águas enviadas para os rios, reduzir a emissão de gases poluentes, a utilização de energias renováveis, que hoje em dia é muito utilizado e tem vindo cada vez mais a ser habitual, a diminuição de consumo energético excessivo e plantar árvores que ajudem na limpeza da atmosfera. Estas coisas podem vir a ser feitas cada vez mais se houverem mais ações de sensibilizações. Uma coisa que a minha empresa faz são ações de sensibilização para a utilização destes métodos. Assim, podemos ter um mundo melhor e acabar com as chuvas ácidas. Sr. Amilcar, tenho a certeza que as chuvas ácidas têm tido um impacto tremendo na sua vida. Pode explicar, por favor, em detalhe como é que tem lidado com isso? Para lhe responder, as chuvas ácidas impedem o crescimento das minhas plantações. Isto devido ao facto que os nutrientes, a disponibilidade deles são afetados. O crescimento das plantas é muito afetado por estas chuvas ácidas. Para o senhor ter noção, por exemplo, as minhas couves, os meus espinafres, como são plantas que têm folhas maiores, essas chuvas acabam por, de certa forma, queimar e empodrecem esse tipo de plantas, esse tipo de plantação, e deixa-as mais vulneráveis a qualquer tipo de doença, porque elas não têm, lá está, esse tipo de nutrientes que são precisos através do estrume, do adubo, são muito prejudicadas, e eu tenho sentido essa diferença nestes últimos anos. As plantações não têm sido todas iguais. Que medidas é que o Sr. Gaião tem tomado para combater os impactos da chuva ácida? Para combater essa diminuição, eu tenho tentado arranjar maneiras de minimizar os impactos. Eu comecei por perguntar a alguns amigos agricultores, que são mais formados do que eu. Alguns aconselharam-me neste caso a aplicar uma espécie de calcário que é específico para diminuir o pH das terras. Não sou muito formado, não sei, mas que resulta, tenho feito isso. Aconselharam-me também a diminuir a adubagem, porque eu tinha uma mão muito grande e adubava muito, gastava também, mas o impacto que isso tenha no terreno era, portanto, grande, e aconselharam-me. E pronto, esses tipos de medidas têm vindo a resultar, há uns anos para cá, desde que comecei a adotá-las, e acho que é isso. Amilcar Gaião, o que é que o senhor tem a dizer às empresas e indústrias que têm vindo a incentivar a ocorrência das chuvas ácidas através da sua poluição? Olha, esse tema é muito conveniente, e até a minha cadela, ao ouvir, até saiu daqui porque não aguenta. E eu também não. Porque esses dessas empresas
multinacionais e não sei o quê, produzem em massa, poluem em massa. As minhas agriculturas e a agricultura dos meus colegas são prejudicadas porque esses só pensam em dinheiro, pá, gananciosos, e poluem e não querem saber. A minha palavra a essas tipos de pessoas é pensarem mais no setor primário, que é a agricultura. Nós fornecemos a comida que eles comem nós fornecemos. Eles têm que nos respeitar mais, não é? Não é só pensar no dinheiro e no impacto económico que eles querem. E no outro dia vi uma reportagem sobre isso, na televisão, não é? E eu fiquei indignado. E digo mais, a minha família também. Porque não sou só eu. Quem está em casa, a minha mulher, os meus filhos não, porque são ainda pequenos, mas a minha mulher também, fiquei indignada com isso, porque o meu negócio é afetado. E nós temos que apresentar material de qualidade. Ok? O Dr. Henrique Faria concorda? Não concordo nada com isso. Isto é muito